perguntou o porquê que os dois lados de uma colher têm reflexões tão diferentes? Ou porque aqueles espelhos de dupla face que você vê tanto em ótica ou em salões de belezas conseguem refletir o nosso rosto em diferentes tamanhos? Para eu te responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender um pouco sobre espelhos esféricos. Pensa numa esfera, um círculo com poder refletor muito forte. Agora imagina uma folha de papel passando por dentro da superfície da esfera. A calota criada pela folha se torna um espelho esférico e ganha duas superfícies diferentes, também refletores, chamadas de espelho côncavo e o espelho convexo, que são respectivamente as faces da calota voltadas para dentro e para fora da esfera. Os principais elementos geométricos presentes nesses espelhos são o centro de curvatura, ou C, o polo da calota, chamado de vértice ou V, o eixo principal do espelho, que é a reta que passa pelo centro da curvatura e o vértice, os eixos secundários, que são as demais retas que contêm o centro da curvatura, o ângulo do eixo, ou alfa, que tem seu vértice no centro da curvatura, a abertura do espelho, que são os lados passados por pontos diametralmente opostos à calota, o raio da curvatura do espelho, que é o raio da esfera que originou a calota, e o plano frontal, que é qualquer plano perpendicular ao eixo principal. Diferente dos espelhos planos, que refletem a imagem certinha, os espelhos esféricos não funcionam tão perfeitamente assim. Quando a gente olha num espelho plano, a imagem que vemos é bem fiel. O que aparece é exatamente como o objeto é. Mas nos espelhos esféricos, a imagem que aparece pode ficar um pouco distorcida, diferente do objeto real. Isso acontece porque esses espelhos esféricos não são sistemas estigmáticos, que formam imagens perfeitas em um ponto, nem aplanéticos, que não distorcem a forma, e muito menos ortoscópicos, que não distorcem o tamanho ou a posição. Você já ouviu falar de Carl Friedrich Gauss? Não? Eu falo para você. Ele foi um gênio alemão que viveu entre 1777 e 1855 e fez várias descobertas nas áreas de matemática, astronomia, eletricidade e magnetismo. Uma das coisas que ele percebeu foi que quando a gente usa espelhos esféricos, eles podem apresentar um problema chamado aberração esférica, que são basicamente os defeitos ou distorções que acontecem quando a luz bate em um espelho ou lente com esféricos e não consegue focar em um único ponto como deveriam. Você também percebeu que se a gente usar apenas os raios de luz que estão quase paralelos ao eixo principal do espelho, chamado de raios paraxiais, e que batem bem perto do centro do espelho, esse problema diminui bastante. Ou seja, se o ângulo de abertura do espelho por onde a luz entra for pequeno, menos de 10 graus, a imagem fica bem mais nítida. Esses espelhos que funcionam assim são chamados de espelhos esféricos gaussianos. Eles são usados para simplificar os cálculos e para garantir uma boa qualidade na imagem, porque a luz se comporta de um jeito mais previsível. No desenho que vocês veem, tem um espelho côncavo, que parece uma colher virada para dentro, e um convexo, que é como a parte de fora de uma colher. O espelho côncavo é o que normalmente usamos para focar luz, e é ele que o Gauss estudou mais de perto, considerando esses raios paraxiais. Oi gente, eu sou a Lavina Tazar e agora eu vou falar um pouco sobre os espelhos esféricos, mais especificamente sobre como eles funcionam e onde eles são aplicados no nosso dia a dia, começando pelo espelho côncavo. Os espelhos esféricos côncavos são aqueles cuja superfície refletora está voltada para dentro, como a parte interna de uma esfera. Eles são usados em situações em que se deseja concentrar a luz ou aumentar o tamanho aparente de uma imagem. Por isso você encontra espelhos côncavos em espelhos de maquiagem, refletores de faróis, holofotes, lanternas, projetores e até mesmo em telescópios. Já os espelhos esféricos convexos, eles têm a sua superfície refletora voltada para fora. Esses espelhos são ideais para quando precisamos aumentar o campo de visão, mesmo que a imagem fique menor. E é por isso que eles são usados em espelhos retrovisores de carro, moto, em garagens, cruzamentos e até mesmo em ônibus. Eles permitem enxergar uma área muito maior do que um espelho plano comum mostraria. Agora vamos entender um pouquinho o que é o foco de um espelho esférico.
De uma forma mais geral, o foco de um sistema óptico é o ponto onde se encontram os raios luminosos que chegam paralelos entre si. Quando esses raios vêm do infinito, como acontece com a luz do Sol, eles são refletidos de uma forma que passam todos por um mesmo ponto, o foco principal representado pela letra F. Nos espelhos côncavos, esse foco é real, porque os próprios raios se encontram nesse ponto, ou seja, ele está na frente do espelho. Já nos espelhos convexos, o foco é virtual, porque os raios não chegam a se encontrar. O que se cruza, na verdade, são os seus prolongamentos. Então, o foco desse espelho fica atrás dele. Um bom exemplo prático desse fenômeno está nos radiotelescópios e nos fogões solares. Em ambos os casos, as ondas ou os raios de luz que chegam paralelos, como vindos do Sol ou do espaço, são refletidos por uma superfície côncava e convergem para o foco, onde há um detector ou, no caso do fogão, a panela que recebe o calor concentrado. O processo inverso também acontece quando colocamos uma fonte de luz exatamente no foco de um espelho côncavo, como uma lâmpada. Os raios refletidos saem paralelos entre si. Esse princípio é usado em holofotes, lanternas e refletores para emitir feixes de luz bem dirigidos. E existe um experimento bem simples para encontrar a distância focal de um espelho côncavo. Você pode fazer isso com um espelho de maquiagem, uma folha de papel e até palitos de fósforo. Basta posicionar o espelho voltado para o Sol de um modo que o seu eixo principal fique apontado para o centro do Sol. A luz solar, que chega em feixes paralelos, vai ser refletida e convergirá no foco principal do espelho. Ao aproximarmos uma folha de papel, veremos que um pequeno círculo luminoso será formado. Esse é a imagem do Sol. Quando esse círculo estiver com a sua menor área possível, é porque o papel está exatamente na posição do foco. Se você colocar alguns palitos de fósforo nesse ponto, você verá que eles pegam fogo muito rapidamente. Isso acontece pois sua energia luminosa está altamente concentrada ali naquele ponto. A distância entre o espelho e os palitos, portanto, será a distância focal F do espelho. Matematicamente e geometricamente, é possível demonstrar que os espelhos esféricos gaussianos, aqueles que possuem um pequeno ângulo de abertura, o foco principal está aproximadamente no meio do caminho entre o centro da curvatura, C, e o vértice do espelho, V. Ou seja, a distância focal é metade do raio da curvatura. Essa relação é expressa pela seguinte fórmula: F é igual a L sobre 2. Então, de uma forma resumida, nos espelhos côncavos, o foco é real e estará à frente do espelho. Nos espelhos convexos, o foco é virtual e estará atrás dos espelhos. E em ambos os casos, o foco principal e os focos secundários estarão dispostos em um mesmo plano focal. E vou falar dos raios luminosos particulares. Bom, o primeiro raio particular é quando a luz que vai ao espelho volta no seu próprio eixo, porque ela vai simetricamente para o espelho. Agora eu vou falar do segundo raio particular, que é quando a luz vai ao vértice do espelho e volta no seu próprio eixo. Isso se dá por conta da segunda lei da reflexão. É quando a reta normal, a superfície refletória em V, é o eixo principal. Agora eu vou falar do terceiro raio particular, que é quando todo raio que vai paralelamente ao espelho volta pelo foco. E isso em vice-versa. O foco pode voltar paralelamente ao espelho, alinhado. Bom, agora eu vou falar sobre os espelhos convexos e os côncavos. Vou começar com os convexos. Eles sempre vão dar imagens virtuais, direita e menores. Ou seja, o reflexo sempre vai ser menor que o objeto que está sendo refletido. Isso possibilita maior visão ao redor do objeto. Por isso é muito utilizado em espelhos de ônibus e de estacionamento, para possibilitar a visão do motorista. Agora eu vou falar sobre os espelhos côncavos. Quando você é refletido por aqueles espelhos, você é sempre invertido. Quanto mais você anda na direção daquele espelho, maior você está ficando, até chegar a um ponto onde você não consegue mais crescer, e que ocorre um fenômeno chamado direita, que aparece uma imagem sua distorcida no espelho, na qual sempre é maior que você. Há 5 casos importantes para se mencionar sobre o espelho côncavo. Primeiro, objetos no centro de curvatura. Segundo, objeto no plano frontal, que contém o centro de curvatura. Terceiro, objeto com centro de curvatura e o foco. O objeto no plano frontal e o objeto no foco e o vértice. Bom, e os principais exemplos sobre os espelhos côncavos são as colheres e os aparelhos dos dentistas, para ver os nossos dentes na parte de trás. Agora, sobre as reflexões criadas pelos espelhos esféricos, nós podemos identificar características dessas imagens por meio de dados e equações matemáticas, e também pela conclusão gráfica e analítica. Um dos principais instrumentos do estudo analítico dos espelhos esféricos é o referencial gaussiano, que é um sistema cartesiano constituído de 2 eixos perpendiculares entre si que se originam no vértice do espelho. Esses eixos são o eixo das abscissas, que é a coordenada horizontal orientada ao sentido oposto ao da luz incidente, e o eixo das ordenadas, que é a coordenada vertical direcionada para cima. Há também a presença de elementos reais e virtuais, onde os elementos reais são aqueles situados à frente do espelho, onde a abscissa é positiva, e os elementos virtuais situados atrás do espelho, onde a abscissa é, obviamente, negativa. Também vale mencionar que a abscissa do foco principal é positiva em espelhos côncavos e negativa em espelhos convexos. Também há a equação de Gus, que é a fórmula usada para relacionar a distância focal com a distância do objeto real e a distância da imagem virtual, sendo ela calculada dessa forma. Como vocês podem ver,
1 sobre a distância focal é o resultado da soma entre 1 sobre a posição do objeto real e 1 sobre a distância da imagem virtual. O aumento linear transversal é calculado pelo quociente da ordenada da imagem com a ordenada do objeto. Se o módulo do aumento linear transversal A for maior que 1, a imagem é dada como ampliada, e se for menor, ela é dada como reduzida. Por último, vamos falar do aumento linear transversal, que é usado para indicar se a imagem é maior ou menor que o objeto que a originou, e também se ela é direta ou invertida. Dependendo dos sinais das ordenadas, o aumento pode se tornar positivo ou negativo. Se A for maior que 0, significa que as ordenadas têm o mesmo sinal, e a imagem se torna direta e de natureza oposta ao objeto. Mas se A for menor que 0, significa que as ordenadas têm sinais diferentes, e a imagem se torna invertida e de mesma natureza que o objeto. E com isso eu fecho o conteúdo da nossa apresentação, e agora vamos para a última etapa do nosso vídeo, que é a resolução de certas atividades envolvendo o nosso conteúdo apresentado. Bom, gente, já na primeira questão, o enunciado nos diz: um estudante observa o espelho de uma esfera oca. Ao se posicionar na frente do espelho, ele percebe que sua imagem aparece aumentada de cabeça para baixo. Baseado nessas características, como o estudante deve classificar o espelho? Alternativa A, espelho convexo, pois a imagem está aumentada e invertida. Alternativa B, espelho côncavo, pois a imagem é aumentada e invertida. Alternativa C, espelho plano, pois a imagem é centro-direita. Alternativa D, espelho convexo, pois a imagem é invertida. E alternativa E, espelho plano, pois a imagem está aumentada. Bom, de primeira a gente pode eliminar a alternativa C e a alternativa E, porque o espelho plano ele vai sempre refletir a imagem da forma que ela está na vida real. E também podemos eliminar a alternativa A e a alternativa D, porque o espelho convexo ele exibe uma imagem sempre virtual, direita e menor que o objeto real. Sendo assim, alternativa correta, alternativa B. O espelho é o espelho côncavo, porque a imagem pode ser tanto real, invertida e maior que o objeto, dependendo da posição que o objeto está em relação ao foco. Foi isso, gente. Obrigada por verem nossa apresentação. Tchau!